setembro de 2017. Neymar deixa o Barcelona e assina com o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol até aquele momento. O mundo inteiro falou do jogador, falou do clube, falou do dinheiro, mas quase ninguém falou do homem que estava nos bastidores desse negócio, que conhecia cada detalhe da negociação semanas antes de qualquer jornalista, que sentou em salas fechadas com presidentes e diretores e que ao final daquele processo embolsou uma comissão que a maioria das pessoas não vai ganhar em uma vida inteira de trabalho. Esse homem tem um nome, agente FIFA, e existe uma chance muito grande de você nunca ter entendido de verdade o que ele faz, como ele opera, quanto ele ganha e principalmente como alguém se torna porque essa é uma das profissões mais poderosas, mais lucrativas e mais mal compreendidas de todo o ecossistema do futebol profissional. Uma profissão que move bilhões por ano, que decide carreiras, que conecta talentos a oportunidades em qualquer parte do mundo e que opera quase sempre na sombra, longe dos holofotes que iluminam jogadores e treinadores. Você provavelmente já ouviu histórias, o agente que descobriu um jogador numa pelada e o levou para a Europa, o representante que negociou um contrato absurdo para um atleta de 20 anos, o intermediário que estava presente em cada grande transferência de uma geração inteira. Essas histórias são reais. E por trás de cada uma delas existe um profissional que construiu essa posição com muito mais trabalho, muito mais estratégia e muito mais conhecimento do que qualquer manchete jamais vai mostrar. Neste vídeo você vai descobrir o que um agente FIFA realmente faz no dia a dia, como funciona o mercado de transferências por dentro, quanto esse profissional ganha de verdade e qual é o caminho concreto para entrar nessa carreira sem romantismo, sem exagero, com a clareza de quem conhece esse mercado por dentro. Se você sempre quis entender como o futebol realmente funciona além do que acontece dentro de campo, ou se está pensando em construir uma carreira dentro do esporte mais popular do planeta, sem precisar ser jogador, fique até o fim. O que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga esse mundo. O homem que ninguém vê, mas que decide tudo. Era uma quinta-feira comum para o mundo, mas numa sala de reuniões em algum lugar da Europa, nada era comum. Sobre a mesa, contratos em 3 idiomas diferentes. Ao redor dela, advogados, diretores desportivos e representantes de clubes que movem centenas de milhões por ano. E numa das cadeiras, praticamente invisível para quem acompanhava o mercado de fora, estava o agente, o único na sala que conhecia todos os lados da negociação. O único que tinha o número de telefone de todo mundo e o único sem cujo acordo nada daquilo aconteceria. Essa cena se repete todos os dias em cidades como Londres, Madrid, Lisboa, Dubai e São Paulo. E o protagonista dessa cena raramente aparece nas fotos. O agente FIFA é talvez o profissional mais poderoso do futebol moderno, exatamente porque opera onde as câmeras não chegam. Enquanto o mercado debate o valor de uma transferência, o agente já sabe há semanas se o negócio vai acontecer, enquanto a imprensa especula sobre o destino de um jogador. O agente já visitou o clube, conversou com um treinador e avaliou se o projeto faz sentido para a carreira do atleta que representa. Enquanto os torcedores aguardam o anúncio oficial, o agente já está trabalhando no próximo negócio. Mas o poder do agente não vem do acesso, vem da confiança. Para chegar àquela sala de reuniões, esse profissional construiu ao longo de anos uma rede de relacionamentos que a maioria das pessoas nunca vai conseguir comprar com dinheiro. Diretores desportivos que atendem a sua ligação porque sabem que quando ele liga é porque tem algo relevante. Treinadores que confiam na sua avaliação de um jogador, porque já viram essa avaliação se provar correta repetidas vezes. Presidentes de clubes que fecham negócios com um aperto de mão antes que qualquer contrato seja assinado, porque a palavra desse agente específico tem um peso que anos de trabalho consistente construíram. Essa confiança não se compra, não se herda. E
não aparece do dia para a noite. É por isso que a maioria das pessoas que tenta entrar nessa carreira sem entender essa dinâmica fracassa rapidamente. Porque imaginam que o agente FIFA é basicamente alguém que conecta jogadores a clubes e cobra uma porcentagem por isso. E essa visão, por mais simplificada que seja, ignora completamente o que realmente torna um agente poderoso dentro do futebol profissional. O agente mais valioso não é o que tem mais jogadores, é aquele que tem as relações certas, o conhecimento certo e a reputação certa para estar presente nos momentos que realmente importam. E construir tudo isso exige entender primeiro como esse mercado realmente funciona. O que começa com entender o que é de fato a licença que dá a esse profissional o direito de operar no mais alto nível do futebol mundial. O que é a licença FIFA e o que ela realmente permite. Durante décadas, o mercado de agentes de futebol foi um território praticamente sem regras claras. Qualquer pessoa com boas conexões e uma dose generosa de audácia podia se apresentar como representante de jogadores e operar no mercado sem nenhuma certificação formal. O resultado foi um ecossistema caótico, repleto de intermediários informais, contratos questionáveis e negociações que prejudicavam atletas que não tinham como avaliar se quem os representava tinha de fato competência e ética para fazer esse trabalho. A FIFA decidiu mudar isso e, em 2023, implementou a reforma mais significativa na regulamentação de agentes dos últimos 20 anos. O novo sistema exige que qualquer profissional que queira representar jogadores ou clubes em negociações oficiais obtenha uma licença emitida pela própria FIFA através das federações nacionais de cada país. Essa licença não é apenas um documento, é a prova de que aquele profissional passou por um processo de certificação que avalia conhecimento das regras do futebol, ética profissional e capacidade técnica para operar em transações que envolvem valores expressivos e carreiras de atletas. Para obter a licença, o candidato precisa passar por um exame aplicado pela federação do seu país. No Brasil, isso significa a CBF de futebol. O exame cobre regulamentos da FIFA, legislação trabalhista aplicada ao futebol, regras de transferências internacionais e ética profissional. Não é um exame simples. Exige preparação séria e conhecimento profundo de um conjunto de regras que muda com frequência e que varia dependendo do país e da liga onde o agente quer atuar. Além do exame, existe uma taxa de registro anual que mantém a licença ativa e a obrigação de registrar todos os contratos de representação numa plataforma oficial da FIFA chamada FIFA Connect. Essa plataforma criou uma transparência sem precedentes no mercado, porque agora é possível rastrear quem representa quem, quais negociações foram feitas e quais comissões foram pagas em cada transferência registrada oficialmente. O que a licença permite na prática é simples e poderoso ao mesmo tempo. Ela permite que você sente à mesa com qualquer clube do mundo como representante oficial de um jogador ou de um clube comprador. Sem ela, você pode até ter acesso a conversas informais, mas não pode assinar contratos. Não pode receber comissões oficiais e não pode representar nenhuma das partes numa transferência registrada pela FIFA. Em outras palavras, sem a licença, você está fora do jogo oficial. E entender o jogo oficial é exatamente o que separa quem constrói uma carreira sólida nessa área, de quem opera nas margens do mercado sem nunca conseguir chegar onde os negócios realmente acontecem. O que um agente FIFA realmente faz no dia a dia. Se você perguntasse para a maioria das pessoas o que um agente de futebol faz, a resposta seria simples e errada. Negociação de contratos. Essa resposta está correta, da mesma forma que dizer que um médico apenas prescreve remédios. É verdade, mas ignora completamente tudo que torna esse profissional indispensável. A negociação de contratos é a parte visível. É o momento em que o trabalho de meses ou anos finalmente se materializa numa sala de reuniões. Mas é apenas a ponta do iceberg de uma rotina que começa muito antes
e termina muito depois de qualquer assinatura. O dia a dia de um agente FIFA começa com informação. Antes de qualquer negociação, existe um trabalho constante e silencioso de monitoramento do mercado. Quais clubes estão em dificuldades financeiras e podem precisar vender jogadores? Quais treinadores estão sendo trocados e como isso vai afetar o espaço que cada jogador tem no plantel? Quais ligas estão crescendo em investimento e criando novas oportunidades? Quais jogadores estão chegando ao final do contrato e ainda não definiram o futuro? Essa inteligência de mercado é o que permite ao agente antecipar movimentos e chegar às conversas antes dos concorrentes. Depois da informação, vem o relacionamento. Um agente que não cultiva ativamente os seus relacionamentos com diretores desportivos, olheiros, treinadores e outros agentes está perdendo espaço todos os dias. Esses relacionamentos não se mantêm sozinhos. Exigem ligações, visitas, presença em jogos, participação em eventos do setor e uma disponibilidade constante para conversar, mesmo quando não há nenhum negócio imediato em andamento. É exatamente nesses momentos sem urgência que as relações mais valiosas se constroem. Depois do relacionamento vem a gestão do atleta. Um agente não representa apenas o jogador na negociação do contrato. Representa o jogador na gestão da sua imagem, nas decisões de carreira de longo prazo, nas situações de conflito com clubes, nas renovações, nas saídas, nas lesões que afetam o valor de mercado e em cada momento em que o atleta precisa de alguém com conhecimento e isenção para ajudá-lo a tomar a decisão certa. Esse trabalho acontece todos os dias, independentemente de haver ou não uma transferência em andamento. E finalmente vem a prospecção. Os agentes mais bem-sucedidos do mundo não esperam que bons jogadores apareçam. Eles os encontram antes que o mercado perceba que eles existem. Isso significa acompanhar categorias de base, assistir a jogos de divisões inferiores, construir relacionamentos com treinadores de equipes menores e desenvolver um olhar clínico para identificar potencial antes que ele se torne óbvio para todo mundo. Tudo isso junto forma a rotina real de um agente FIFA. Uma rotina que não tem horário fixo, que não respeita fins de semana e que exige uma combinação de habilidades que vai muito além do que qualquer curso ou certificação consegue ensinar sozinho. E é exatamente essa combinação de habilidades que define quanto esse profissional vai ganhar ao longo da carreira. Como funciona o mercado de transferências por dentro? A janela de transferências abre. O mundo do futebol entra em ebulição. Rumores circulam nas redes sociais. Jornalistas especializados postam atualizações a cada hora. Torcedores acompanham cada movimento como se fosse uma novela de alto impacto. E no meio de toda essa agitação pública, existe um processo paralelo completamente invisível para quem está de fora, que é onde as transferências realmente acontecem. Esse processo começa muito antes da janela abrir. Na prática, a maioria das grandes transferências está praticamente definida semanas ou até meses antes de qualquer anúncio oficial. O que a imprensa acompanha é o processo burocrático e protocolar de formalizar algo que já foi decidido em conversas privadas muito antes. E essas conversas privadas são exatamente onde o agente opera. O ciclo começa quando o agente identifica uma oportunidade. Pode ser um clube que demonstrou interesse num jogador que ele representa. Pode ser um jogador que pediu para sair e cujo contrato permite isso. Pode ser uma situação financeira num clube que vai obrigar uma venda que o mercado ainda não sabe que vai acontecer. Em qualquer um desses casos, o agente age antes que a situação se torne pública. O primeiro movimento é sempre a sondagem informal. Antes de qualquer proposta oficial, o agente liga para o diretor desportivo do clube de interesse, não para fazer uma oferta, mas para entender o cenário. Há espaço no plantel? O orçamento permite essa contratação? O treinador tem interesse nesse perfil de jogador? Essa conversa acontece de forma completamente off the record e sem nenhum compromisso de nenhuma das partes. É uma dança de informações onde o objetivo é mapear o terreno antes de expor qualquer jogador ou clube
a uma negociação que pode não ter futuro. Se o terreno é favorável, começa a negociação real. O agente apresenta o jogador ao clube de forma estruturada. Vídeos de desempenho, estatísticas, histórico médico resumido, situação contratual atual e uma proposta inicial de valores. O clube avalia internamente e responde com uma contraproposta ou com interesse condicionado a determinadas condições. Começa então um processo de ajuste fino que pode levar dias ou semanas, dependendo da complexidade da operação. Quando os valores principais estão alinhados, entram os advogados. Os contratos de transferência internacional são documentos complexos que envolvem cláusulas de desempenho, percentuais de revenda, direitos de imagem, garantias bancárias e uma série de condicionantes que precisam ser negociados com precisão. O agente não substitui o advogado nessa fase, mas é ele quem coordena o processo, mantém as partes alinhadas e garante que nenhum detalhe técnico faça uma negociação bem encaminhada desmoronar na reta final. E quando tudo está assinado e o anúncio é feito, o mundo celebra o jogador. O clube comemora a contratação e o agente já está no telefone trabalhando no próximo negócio, porque no mercado de transferências, quem fica para trás, e entender quanto esse trabalho incessante vale financeiramente é exatamente o que o próximo tópico vai revelar. Quanto ganha um agente FIFA de verdade? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer, mas poucos têm coragem de fazer em voz alta. E a resposta honesta é que depende de uma forma que vale a pena entender com precisão, porque os números nos extremos dessa profissão são tão diferentes entre si que parecem pertencer a universos completamente distintos. No nível de entrada, a realidade é dura. Um agente que está começando, que tem poucos jogadores na carteira e que ainda está construindo seus primeiros relacionamentos sérios com clubes, pode passar meses sem receber nada. Porque a comissão só existe quando uma transferência acontece ou quando um contrato é assinado. E transferências não acontecem em calendário fixo. Um agente iniciante que representa 3 ou 4 jogadores de divisões inferiores pode faturar entre 15 e 40 mil reais no ano inteiro se as coisas correrem bem. E pode faturar zero se nenhuma movimentação acontecer. Essa é a verdade que ninguém conta quando romantiza essa carreira. No nível intermediário, o cenário muda significativamente. Um agente com 5 a 10 anos de mercado, uma carteira de 15 a 20 jogadores em diferentes níveis e relacionamentos sólidos com clubes de primeira e segunda divisão pode faturar entre 200 mil e 600 mil reais por ano, dependendo do volume e do valor das operações que consegue fechar. Esse agente já tem uma estrutura mínima funcionando, já é conhecido nos círculos certos e já consegue antecipar movimentos de mercado com uma precisão que os iniciantes não têm. No nível sênior, os números entram numa dimensão diferente. Um agente estabelecido que representa jogadores de alto nível, que opera em mercados internacionais e que está presente nas grandes transferências. Pode faturar valores que vão de alguns milhões a dezenas de milhões de reais por ano. Então existem os casos extremos. A transferência de Neymar para o PSG gerou comissões estimadas em valores que superam 20 milhões de euros distribuídos entre os agentes envolvidos na operação. Uma única transferência, um único negócio. Valores que a maioria das pessoas não vai acumular em uma vida inteira de trabalho convencional. Esses casos são excepcionais. Mas existem porque o modelo de comissão percentual sobre valores absurdos gera resultados absurdos. Para quem está posicionado no lugar certo, no momento certo, o que separa esses níveis não é sorte, é a construção sistemática de 3 ativos que levam tempo para se consolidar, uma carteira de jogadores com potencial real de valorização, uma rede de relacionamentos com tomadores de decisão nos clubes certos e uma reputação de confiabilidade que faz com que, quando você liga, as pessoas atendam. Esses 3 ativos não se compram, se constroem. E o próximo tópico
vai mostrar exatamente onde construí-los. Os mercados que mais contratam agentes agora, o futebol europeu sempre foi tratado como o destino final. A Premier League, La Liga, a Série A e a Bundesliga concentram os maiores salários, as maiores transferências e os maiores agentes do mundo, e continuam sendo o topo da cadeia. Mas olhar apenas para esses mercados é como olhar apenas para o andar mais alto de um prédio e ignorar todos os outros andares onde as oportunidades estão crescendo, em velocidade muito maior e com muito menos concorrência. O mercado árabe mudou as regras do jogo. A chegada de Cristiano Ronaldo, Karim, Benzema, Neymar e dezenas de outros jogadores de alto nível à Saudi Pro League não foi apenas um movimento de clubes comprando estrelas no fim de carreira. Foi o início de uma transformação estrutural de um mercado que decidiu investir bilhões para se tornar relevante no futebol mundial. E essa transformação criou uma demanda enorme por agentes que entendam como operar nesse ambiente. Agentes que conhecem a cultura, que têm relacionamentos com os clubes certos e que conseguem navegar as particularidades de um mercado que funciona de forma muito diferente do europeu. Os valores pagos nesse mercado são extraordinários e a concorrência de agentes experientes ainda é relativamente baixa comparada ao mercado europeu tradicional. Portugal é a porta de entrada mais inteligente para o futebol europeu. Para um agente brasileiro, Portugal representa uma oportunidade única que combina proximidade cultural e linguística com acesso real ao mercado europeu. A Liga Portuguesa é historicamente um trampolim para as principais ligas europeias e os clubes portugueses. Tem uma relação muito próxima com o futebol brasileiro que facilita operações em ambas as direções. Um agente que constrói relacionamentos sólidos em Portugal consegue operar tanto no mercado de exportação de talentos brasileiros para a Europa, quanto no mercado de importação de jogadores europeus e africanos para o Brasil. O mercado asiático está crescendo silenciosamente. Japão, Coreia do Sul e, mais recentemente, a China, quando volta a investir no futebol, representam mercados com características muito específicas, que poucos agentes brasileiros exploram com seriedade. O Japão, em particular, tem uma liga profissional bem estruturada, salários competitivos e uma demanda crescente por jogadores sul-americanos que se adaptam bem à cultura local. Agentes que desenvolvem especialização nesse mercado encontram um espaço relativamente vazio onde a concorrência é mínima e as oportunidades são consistentes. O Brasil continua sendo o maior celeiro de talentos do mundo, e isso significa que o mercado de revelação e exportação de jogadores brasileiros continua sendo uma das melhores oportunidades para agentes que estão começando. Identificar um jogador talentoso nas categorias de base de um clube do interior. Construir um relacionamento de confiança com esse atleta e com a sua família. Desenvolver esse jogador ao longo de alguns anos e eventualmente exportá-lo para um mercado europeu ou árabe é um modelo de negócio que gerou fortunas para agentes que tiveram paciência e visão para executá-lo com consistência. O que todos esses mercados têm em comum é que as melhores oportunidades neles não estão onde todo mundo está olhando, estão nos espaços adjacentes, onde a concorrência é menor e onde um profissional preparado e bem posicionado consegue criar valor que os grandes agentes estabelecidos não têm interesse ou tempo de criar e aproveitar esses espaços. Começa com dar o primeiro passo concreto em direção à licença que abre todas essas portas. É exatamente isso que o próximo tópico vai mostrar. Como se tornar um agente FIFA passo a passo. A maioria das pessoas que querem entrar nessa carreira comete o mesmo erro logo no início. Espera estar pronta para começar. Estuda o mercado por meses. Assiste vídeos, lê artigos, acompanha transferências e continua esperando o momento certo para dar o primeiro passo concreto. Esse momento nunca chega, porque no mercado de agentes de futebol, a preparação que realmente importa não acontece estudando. Acontece fazendo, mas fazer exige saber por onde começar. E é exatamente isso que este tópico vai entregar. O primeiro passo
é entender os requisitos da licença no seu país. No Brasil, a licença de agente FIFA é regulamentada pela CBF, em alinhamento com as novas regras implementadas pela FIFA em 2026. Para se candidatar, o interessado precisa ter mais de 18 anos, não ter nenhuma condenação criminal relevante, não pode haver conflito de interesses e não ter agido como agente sem licença nos 24 meses anteriores à candidatura. E pagar a taxa de inscrição estabelecida pela federação. Não existe exigência de formação universitária específica, mas o exame pressupõe um conhecimento sólido das regras do futebol, profissional que exige estudo sério e preparação dedicada. O segundo passo é estudar. O exame cobre regulamentos da FIFA sobre transferências internacionais, estatuto e transferência de jogadores, regras de agenciamento, legislação trabalhista aplicada ao futebol e ética profissional. O material oficial está disponível no site da FIFA e da CBF, mas conhecer o material não é suficiente. É preciso entender como essas regras se aplicam na prática em situações reais de negociação. Jogos, eventos do setor, congressos de futebol, cursos de formação para profissionais da área. Cada pessoa que você conhece nesses ambientes é um nó na rede que vai sustentar a sua carreira. Um preparador físico que trabalha numa categoria de base pode te apresentar um jogador com potencial. Um diretor administrativo de um clube pequeno pode te dar acesso a informações de mercado que valem mais do que qualquer curso. Esses relacionamentos construídos antes de você ter a licença vão criar as primeiras oportunidades quando você finalmente tiver. O quarto passo é identificar o seu primeiro jogador. Não precisa ser um talento extraordinário. Precisa ser alguém em quem você acredita genuinamente, com quem você consegue construir uma relação de confiança real e cuja carreira você tem condições de acompanhar de perto. Esse primeiro jogador é o seu laboratório. É onde você vai aprender na prática tudo que nenhum curso consegue ensinar. Como conversar com clubes, como avaliar propostas, como proteger os interesses do atleta sem comprometer o relacionamento com os clubes que você vai precisar de novo no futuro. O quinto passo é registrar tudo. Cada contrato de representação precisa ser registrado na plataforma FIFA Connect assim que você tiver a licença. Cada negociação precisa ser documentada. Cada comissão precisa ser declarada. A transparência que o novo sistema exige não é apenas uma obrigação legal, é uma proteção para você. Por quê? No mercado de agentes, a reputação de ser um profissional íntegro e transparente vale muito mais do que qualquer negócio isolado que você poderia fechar, abrindo mão dessa integridade. O caminho não é curto, mas é claro, e cada passo dado na direção certa te aproxima de uma posição que a maioria das pessoas que ama futebol nunca vai ocupar. Uma posição de dentro, onde as decisões reais são tomadas e onde o trabalho que você faz tem o poder de transformar carreiras e mover mercados. O que você faz com essa informação a partir de agora é o que o último tópico vai te desafiar a decidir. A conclusão que transforma interesse em movimento. Você chegou até aqui e isso já te coloca numa posição diferente da maioria. A maioria das pessoas que se interessa pelo mundo do futebol profissional fica na superfície. Consome o que a mídia mostra, debate resultados, escalações e contratações sem nunca entender o mecanismo por trás de tudo isso. Você escolheu ir mais fundo. Escolheu entender como esse mundo realmente funciona. E esse conhecimento que você acumulou ao longo deste vídeo não é apenas informação, é uma vantagem real no mercado onde a maioria dos concorrentes nem sabe que existe. Mas conhecimento sem movimento é apenas entretenimento. E esta é a verdade mais importante que este vídeo pode te entregar. O mercado de agentes FIFA não vai te esperar. Não vai abrir uma vaga com o seu nome. Não vai te enviar um convite quando estiver pronto para receber você. Ele funciona para quem aparece, para quem se posiciona, para quem começa antes de estar completamente pronto, porque entende que a preparação real acontece no movimento e não na espera. Pensa nos agentes mais bem-sucedidos do mundo.
Nenhum deles começou com uma carteira cheia de jogadores talentosos e uma rede de contatos estabelecida. Todos começaram com 0 jogadores, 0 relacionamentos e 0 reputação. O que eles tinham era exatamente o que você tem agora: conhecimento do mercado, vontade de construir algo real e a disposição de dar o primeiro passo, mesmo sem garantia de resultado. A diferença entre eles e quem ficou assistindo de fora não foi talento, foi decisão. A decisão de estudar para o exame da licença, mesmo sem saber ainda se vai conseguir o primeiro jogador. A decisão de aparecer nos ambientes certos, mesmo sem ter nada concreto para apresentar ainda. A decisão de construir o primeiro relacionamento sério com um atleta, mesmo que esse atleta ainda esteja longe do nível que você imagina representar um dia. Essas decisões pequenas tomadas de forma consistente ao longo do tempo são o que separa quem constrói uma carreira real nesse mercado de quem apenas admirou essa carreira de longe. O futebol é o esporte mais popular do planeta. Movimenta mais dinheiro do que a maioria dos países produz. E dentro desse ecossistema existe um espaço real para profissionais que decidam entrar com seriedade, com preparação e com a paciência de construir algo que vai durar. Esse espaço existe hoje e ele não vai existir para sempre da forma como existe agora, porque o mercado está crescendo e a concorrência vai crescer junto. Então, antes de sair deste vídeo, faz uma coisa só. Vai ao site da CBF agora, pesquisa os requisitos para o exame de agente FIFA. Lê o regulamento oficial. Esse movimento de 5 minutos é o primeiro passo real em direção a uma carreira que pode mudar completamente a sua relação com o futebol. Deixa nos comentários qual parte deste vídeo mais te surpreendeu. O que você não sabia sobre esse mercado antes de assistir até aqui? Essa conversa nos comentários é o que define os próximos vídeos deste canal. E o próximo já vai aprofundar um dos temas que você descobriu hoje. Nos vemos lá!